Chega junto que eu vou lançar a braba, a estratégia do Flamengo para convencer o Benfica a negociar atacante Everton Cebolinha. Saiba todos os detalhes. Avança a negociação para a prorrogação do contrato com Vitinho. Destaque na estreia da equipe principal. Vamos falar e repercutir o jogaço de bola pela primeira vez sob o comando do técnico Paulo Souza. Situação de Rodrigo Caio preocupa. Aumenta a urgência para a contratação de um zagueiro e acredite se quiser, tem clube europeu interessado nele. E CBF divulga a tabela do Brasileirão e pega leve com o Mengão. Te prepara a partir de agora, ó. É tudo nosso, já chega largando o like, compartilha o vídeo com a galera e vamos lá com a informação. Assista o vídeo até o final. E, lógico, deixou uma excelente impressão a apresentação do Flamengo na vitória por 3-0 diante do Boa Vista. Se não fosse a arbitragem e também vários erros de finalização, o placar poderia ter sido até mais elástico. Uma goleada histórica no Estádio da Cidadania em Volta Redonda. Mas a excelente atuação, a boa participação à beira do gramado do Paulo Souza e, para mim, principalmente o grande conteúdo deixado durante a coletiva de imprensa após o jogo, com alto conhecimento da equipe, com certeza me deixou muito confiante nesses primeiros dias de trabalho do treinador e sua equipe técnica altamente competente. Pelo menos o técnico Paulo Souza demonstrou estar com os pés no chão, que ainda tem muito trabalho a ser desenvolvido, mas de qualquer forma, muita gente fala, né? A primeira impressão é a que fica nesse provérbio do jargão popular. E olha, a primeira impressão do time do Paulo Souza foi excelente, atuando com 3 zagueiros durante todo o momento, durante todos os 90 minutos, e nem assim sendo uma equipe defensiva. Pelo contrário, um time altamente envolvente e com uma intensidade impressionante, enquanto os jogadores ainda tiveram pernas. Eu, particularmente, gostei muito da apresentação do time e mais ainda da coletiva, como eu estava com saudade de uma coletiva com conteúdo. E você, o que achou da partida de ontem? Deixe abaixo o seu comentário. E antes de a gente partir para o próximo assunto, tá vendo essas letrinhas vermelhas abaixo do meu nome no vídeo, no smartphone? Ou então esse botãozinho aqui no canto do seu computador, é o botão inscreva-se. Clique, acione o sininho na opção todos e fique sempre por dentro do Mengão. Aliás, você que já se inscreveu, dá uma olhada para ver se você continua inscrito, porque o YouTube está desinscrevendo a galera, mesmo aqueles que frequentemente acompanham o conteúdo aqui do canal. Então, dá essa verificada, vê se você continua inscrito. Se não, inscreva-se novamente. Lamentavelmente, o YouTube dá esse tiro no pé da galera que faz um trabalho, como eu, né? Fazendo esse trabalho árduo aí de publicar vídeos diariamente. Dá essa moral. E agora falando sobre o Campeonato Brasileiro, já que a CBF divulgou a tabela, né, do campeonato com os jogos do primeiro turno e, lógico, o espelho para o retorno da competição. O Flamengo, em suas 5 primeiras rodadas, inicia fora de casa. Aliás, há muito tempo o Flamengo não estreia fora de casa. Vai jogar em Goiânia contra o Atlético Goianiense. Depois, em casa, vai encarar o São Paulo. Sai de novo para enfrentar o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. Aí o jogo realmente é muito difícil enfrentar o Furacão nos seus domínios. Mas depois, em casa, vai enfrentar o Palmeiras. E também no Maracanã tem o clássico com o Botafogo na 5ª rodada. Ou seja, para mim, os jogos mais complicados o Flamengo vai fazer em casa diante de sua torcida, né? Um clássico e os jogos aí contra 2 grandes paulistas. E os jogos fora de casa, né? O jogo mais escamado aí seria o do Atlético Paranaense, mas o Atlético Goianiense dá para o Flamengo vencer. Inclusive o Flamengo que encerrou a sua participação diante do Atlético Goianiense com uma garotada. Infelizmente o Flamengo acabou derrotado naquela oportunidade, mas jogando com a equipe principal, acredito que o Flamengo tenha plenas condições de vencer. E eu acredito sim, né? Eu projetaria 13 pontos para serem conquistados nessas 5 primeiras rodadas. Mas o que mais me chamou a atenção é o fechamento do primeiro turno e, consequentemente, do retorno. O Flamengo, que em casa enfrenta Curitiba e Juventude, e depois sai para Florianópolis para enfrentar o Avaí. No espelho do retorno, o Flamengo encerraria o campeonato jogando fora de casa contra Curitiba, na capital paranaense, e o Juventude em Caxias do Sul. E em casa, na última rodada, recebe o Avaí. Eu acredito que seriam 3 jogos em que o Flamengo poderia muito bem conquistar
os 9 pontos, 100% de aproveitamento. Se que tiver precisão de um sprint final, por exemplo, para conquistar o título, eu acredito piamente nas condições de o Flamengo obter esse aproveitamento. Ou seja, para mim, a CBF finalmente, né, faz uma tabela beneficiando, não beneficiando, mas uma tabela justa para o Flamengo. E você, como avalia? Deixe abaixo a sua opinião. E antes de a gente partir para o próximo assunto, se você tem precatórios a receber dos governos federal, estadual ou municipal, não os venda antes de entrar em contato através do e-mail que está disponibilizado aqui na descrição do vídeo. E estamos nas principais plataformas de podcast: Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music, Deezer, Spotify. Tá lá o podcast Vou Lançar a Braba. Se você não puder me ver, pelo menos vai poder me ouvir. E Rodrigo Caio preocupa, o jogador que segue em recuperação. Inclusive, o meu companheiro, meu colega jornalista Pedro Ivo Almeida, do Grupo Disney, trouxe esta informação de que o jogador chegou, inclusive, a ser internado novamente nos últimos dias de janeiro, já que os antibióticos não estavam surtindo efeito para tentar conter a infecção em um dos pontos da artroscopia a qual o atleta foi submetido no início de dezembro, antes das férias dos jogadores. Vale destacar que ele chegou a ficar internado no início de janeiro, perdeu o princípio da pré-temporada e dificilmente ficará à disposição da comissão técnica chefiada pelo Paulo Souza antes do mês de março. Com isso, torna-se ainda mais urgente a contratação de um atleta para a posição. E por incrível que pareça, não só o fato de o Flamengo querer prorrogar o contrato do Rodrigo Caio, não apenas dele, tem outro jogador que o Flamengo também inclusive avançou a negociação para a prorrogação do contrato. É importante você acompanhar esse vídeo até o final, por isso permaneça aqui para acompanhar esse conteúdo. Inclusive ele, até por uma questão ética, preferiu interromper essa negociação por entender que não está sendo útil ao Flamengo. Só quer retomar a negociação para a prorrogação do contrato quando estiver efetivamente recuperado e novamente à disposição atuando. Mas o Beşiktaş da Turquia, fez aí, vamos dizer assim, existe, né, segundo a imprensa turca, o interesse do clube na contratação de Rodrigo Caio. E olha que ele nem está atuando, né? Mas ainda não foi efetuada nenhuma proposta, não foi formalizada nenhuma proposta ao jogador. Óbvio que os turcos também estão acompanhando a recuperação do atleta e aguardando para que ele volte a atuar, para decidir se irão ou não fazer uma oferta ao Flamengo pela contratação. Vale destacar que o Flamengo teria uma obrigação de negociar o Rodrigo Caio caso receba uma proposta igual ou superior a 12 milhões de euros. Caso contrário, terá que indenizar o São Paulo, clube que negociou o jogador com o Flamengo e que ainda detém 30% dos seus direitos econômicos. O Flamengo, se não vender, seria obrigado a compensar o São Paulo, adquirindo os 30% que ainda estão vinculados ao tricolor paulista pelo atleta. E você, o que acha? Deixe abaixo o seu comentário. E antes de a gente partir para o próximo assunto, agora eu só viajo com a Editor, uma agência de viagens comandada por gente séria, honesta e competente. Qualquer que seja a natureza da sua viagem, férias ou negócios, destino no Brasil ou no exterior, via aérea ou terrestre, entre antes em contato com a Editor e com certeza ela terá um pacote feito sob medida. Mande um zap para o DDD 21 974 193 630 ou 977 347 762. Editor, uma empresa Cadastur. Nela, pode botar fé. E o Flamengo, que está acelerado para fazer a recomposição do contrato do Vitinho. O jogador tem vínculo com o Flamengo até o final do ano. O rubro-negro chegou nas últimas janelas a recusar propostas, principalmente do mundo árabe, pelo jogador, por entender que o atleta é importante para a composição do elenco. Eu sempre disse isso a vocês, inclusive tomei muita porrada da galera. Aliás, todo mundo tem aí o direito de se pronunciar, de fazer, né, os seus comentários a respeito do conteúdo dos vídeos, mas eu sempre defendi o fato de que sim, Vitinho é um jogador útil na composição do elenco. O problema é que ele não veio com essa expectativa. Ele veio para ser o cara, para resolver. Pelo menos ele resolveu, né? Na partida de estreia da equipe principal, sob o comando do técnico Paulo Souza, ele foi a principal figura com 3 assistências. Vale destacar que na temporada passada ele já havia feito 15 assistências, sendo o melhor passador do Flamengo, o melhor do Flamengo neste fundamento. Aliás, foi a melhor temporada de Vitinho
desde que chegou ao clube em 2018 para vestir o manto sagrado. E já começou muito bem, obrigado, arrancando elogios do técnico Paulo Souza. A princípio, ele não chega com status de titular absoluto com o treinador, mas sim a tendência é de que continue sendo utilizado. Será que vai acontecer com o Vitinho, por exemplo, o que aconteceu com o Willian Arão, pelas mãos do técnico Jorge Jesus? Eu espero que sim, mas o Flamengo, conforme eu já trouxe aqui informações, pretende estender o contrato do jogador até dezembro de 2025, mantendo o seu salário, que não é de R$1 milhão, muita gente dizendo que o cara recebe mais de R$1 milhão, mentira, não recebe. Inclusive, se você quiser tirar a prova dos 9, é só você consultar o balanço contábil do Flamengo, tá lá o salário dos jogadores, né? Consulte aí o balanço contábil de 2021, 2021 ainda não saiu, né? Está em auditoria, processo de auditoria com a Ernst Young. Mas está lá o de 2020, o de 2019, em que você vai poder consultar e você vai ver que Vitinho recebe algo em torno de R$800 mil por mês. Este é o salário do jogador. E esse salário vai ser mantido, assim como o valor da multa rescisória. E eu acredito que muita gente que torcia o nariz para a permanência do Vitinho agora acho que está mudando de ideia. E você, o que acha? Deixe abaixo a sua opinião. E antes de a gente partir para o próximo assunto, Táxi Mauro, conforto, comodidade, segurança e pontualidade, recepção em aeroportos, grandes eventos, shows, jogos de futebol, viagens locais e interestaduais. Se você mora na Grande São Paulo ou pretende viajar para a capital paulista, não o faça antes de entrar em contato com o meu xará através do DDD 11 99424 5117. Vou repetir, hein? 99424 5117, DDD 11. E não esqueça de dizer que foi o Mauro Santana que te indicou para garantir 20% no serviço de transporte executivo. E o Flamengo já tem o seu plano para convencer o Benfica a negociar o atacante Cebolinha. Recentemente, os portugueses rejeitaram proposta do Atlético Mineiro, que tentou a contratação do jogador por empréstimo de 1 ano, pagando 2 milhões de euros, mais 12 milhões de euros pela sua aquisição em definitivo. A ideia do Flamengo é a seguinte: sabendo que os portugueses não querem emprestar o atleta, que tem contrato até 2025 e multa rescisória de 150 milhões de euros, mas que já não tem mais mercado na Europa, porque não pode ser inscrito, a janela para inscrição de novos jogadores já se encerrou nas principais ligas europeias, e com isso o Flamengo não tem concorrência no futebol europeu. O Flamengo fará uma proposta para aquisição do jogador em definitivo, mas não totalmente. O Flamengo faria uma proposta por 50% ou 60% dos direitos econômicos do Cebolinha, com o Benfica ainda mantendo um percentual e, consequentemente, levando a uma porcentagem equivalente em uma transferência futura do atleta. Os argumentos do Flamengo que serão utilizados pelo Juliano Bertolucci nessa ponte que ele vai fazer entre o Flamengo e o Benfica, já que os dirigentes rubro-negros estão queimados com a cúpula dos encarnados, é de que, por exemplo, no Flamengo, teoricamente, Everton Cebolinha estaria mais próximo da seleção brasileira. E voltando a ser convocado, o jogador poderia participar de uma Copa do Mundo, se valorizar ainda mais e dessa forma garantindo o valor de mercado em uma transferência futura. O Benfica não somente terá compensação do valor que foi gasto para a sua aquisição em agosto de 2020 ao Grêmio, como ainda poderia lucrar com esta transferência. Então, os portugueses querem isso, os portugueses querem saber de lucro. Eles fazem lucro, inclusive, contratando jogadores no mercado sul-americano e depois repassando esses jogadores a outros clubes europeus. O que aconteceria seria um recuo, a volta do Cebolinha ao futebol brasileiro, ao futebol sul-americano, consequentemente, um aumento da visibilidade, é claro, com o rendimento do Flamengo também, aumentando, e dessa forma o jogador ganhando valor de mercado, como aconteceu com outros atletas. O exemplo no ano passado foi o Gerson, contratado pelo Flamengo por 10 milhões de euros e foi negociado por 25 milhões ao Olympique Marseille. E você, o que acha? O Flamengo vai conseguir convencer os portugueses com esse argumento? Deixe abaixo o seu comentário. Se você quiser saber mais sobre o canal ou propor parcerias, manda um zap para o número que está aqui na descrição do vídeo. Não saia sem antes deixar o seu like. Gostou do vídeo? Compartilhe com a galera, mas não vai embora agora. Tá vendo uma dessas janelas que apareceram? Clique em uma delas e continue acompanhando o nosso canal, combinado? Despertando paixões, movendo multidões. Este
é o Mengão. Mengão vem, pisa do ataque, ajeitou, bateu o golaço! Gol!